Essa é a 10ª aula da disciplina Teoria Regional e Urbana no Brasil, TARU 1. Hoje vamos tratar da experiência de planejamento regional no Brasil, dando sequência à nossa programação. O texto de referência aqui é o da professora Tânia Bacelar de Araújo, a experiência de planejamento regional no Brasil, no livro Ensaios sobre o Desenvolvimento Brasileiro, Heranças e Urgências, do ano de 2000, publicado pela editora Revan, com a participação da FASE. Tânia Bacelar de Araújo é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco e em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pernambuco. Doutora em Economia Pública, Planejamento e Organização do Espaço pela Université de Paris 1. Foi diretora de Planejamento Regional da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, secretária do Planejamento, secretária da Fazenda do Estado de Pernambuco. A experiência de planejamento regional do Brasil é relativamente recente, na medida em que a ideia de planejamento governamental acompanha as economias capitalistas, sobretudo após a Segunda Guerra. A ideia de planejamento aqui governamental relacionando com o território e o espaço é de uma proposta norteadora. No Brasil, inicia com o plano de metas do Juscelino Kubitschek e é dado continuidade através do Grupo de Desenvolvimento Nacional, coordenado por Celso Furtado, um economista de grande renome no Brasil e idealizador e organizador da SUDENE, a primeira das superintendências dedicadas ao desenvolvimento. Basicamente, a proposta norteadora que ela defende no texto são programas de estruturação regional e implantação ligada a parque industrial, além do incremento agrícola. Inclusive, o tema da localização industrial é recorrente na nossa trajetória, na medida em que nós já estudamos vários fatores ligados a essa questão da instalação industrial. Ela chama atenção para um modelo desigual que caracterizou o Brasil e que se constituiu no grande desafio de planejamento no Brasil. O modelo desigual teria algo que foi chamado de Belíndia, algo que juntasse no mesmo país a Bélgica, a realidade social e econômica da Bélgica e elementos, inclusive essa charge aqui brinca com isso, em que de um lado o brasileiro da Bélgica no Brasil está festejando a ampliação da rede hoteleira, enquanto do outro lado, o que seria a Índia no Brasil, é uma família informada de que está sem leitos na unidade básica de saúde. O planejamento governamental e regional do Brasil é bastante marcado pelo plano de metas de Juscelino Kubitschek, em que tinha como ênfase o desenvolvimento de infraestruturas e o incentivo a atividades econômicas. Aqui nessa foto, o presidente Juscelino Kubitschek está apresentando esse plano. Vocês veem atrás dele vários mapas do Brasil, mostrando em destaque algumas regiões e algumas atividades econômicas, vetores de crescimento, ao fundo uma espécie de ciclo em que os vários estados do Brasil estariam ligados a determinadas atividades econômicas que seriam incentivadas por meio de recursos governamentais a serem implantados nas diversas regiões brasileiras. Isso foi muito forte nos anos 60 até os anos 80 e é caracterizado pelo que ela chama de políticas modernizadoras, em que, após o período, a economia mundial se internacionaliza e as diretrizes internas se diluem. É nesse período em que ela chama muito a atenção para a chamada Zona da Mata do Nordeste e do Centro-Oeste ligada à região Nordeste, o semiárido e a abertura e vínculo externo. O Brasil, nessa altura, passa por ações de mudança históricas, que seriam, segundo Leonardo Guimarães, citados pela autora, a ampliação da articulação comercial, predominante nos anos 50 e 60, comandada pela indústria paulista, em busca de mercado em outras regiões do país.
O ajuste que essas regiões tiveram que fazer a esse movimento foi pequeno, dada a limitada capacidade de acumulação de capitais locais, diferente de São Paulo, para enfrentar esta competição interregional com a região centro da industrialização brasileira, no Sudeste. O que o planejamento regional tratou de fazer foi estimular, quando possível, a modernização das indústrias locais, como a ação da Sudene, no caso da indústria têxtil no Nordeste, e de algumas ações também no Norte em relação à superintendência de desenvolvimento da Amazônia. A segunda ação de mudança histórica seria uma integração produtiva já nos anos 70, que tem por base a regionalização da grande indústria oligopólica, que concentra a ação privada ou estatal. Esse processo não elimina o primeiro, da ampliação da articulação comercial, mas superpõe-se a ele, num segundo momento, até que reforça as trocas de mercadorias entre os diversos pontos do espaço. O planejamento regional o impulsiona, utilizando o que é chamado por Chico de Oliveira de correia de repasse, de incentivos fiscais e financeiros. É onde se propagam as relações de produção capitalista no interior dos espaços diferenciados do país, inclusive na região norte, com a transferência de frações do capital produtivo para regiões menos industrializadas, em que acontecem duas mudanças. A primeira seria o crescimento da produção nos espaços periféricos, que não encontra mais limites regionais, tipo mercado local ou capacidade de acumulação de capitalistas locais. E uma segunda mudança seriam as dinâmicas econômicas não conduzidas por determinantes cada vez menos locais e cada vez mais nacionais e externos, o que vai se prolongar durante os anos 80 até os anos 90. A outra mudança importante é a inserção do Brasil na economia mundial, já que, passada a época do milagre, até 73 mais ou menos, amplia-se a necessidade de gerar excedente na balança comercial para obter divisas necessárias para o pagamento da dívida externa. Além desse processo, na economia do Sudeste, observa o seu efeito na modernização da economia agrícola do Sul, da região Sul, em especial do Paraná, e a incorporação do Centro-Oeste, onde se implanta rapidamente uma moderna agricultura de grãos, além da exploração aqui no estado do Pará de reservas minerais. Essa inserção na economia mundial tem como figura central a Companhia Vale do Rio Doce, com a exploração da extração de ferro na Serra dos Carajás, no Pará. A terceira mudança é a integração físico-territorial, com a consolidação do mercado interno. Aquilo que hoje para nós é muito comum, comprar produtos pela internet, produzidos em outra região, chegar até nós, inicia-se com essa integração físico-territorial, cada vez mais acentuada pelas mudanças nas comunicações e no mercado digital. As ações de relevância por região estão classificadas por ela aqui no mapa como, no norte, a Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas, a agricultura em Rondônia e os grandes projetos no Pará, principalmente ligados à extração, como nós já falamos, e à produção energética por meio da hidrelétrica primeiro de Tucuruí e mais recentemente no Nordeste. De Belo Monte. No Nordeste, a ênfase é no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, do cloroquímico em Alagoas, com a diversificação da indústria e agricultura no Vale do Rio São Francisco. No Sul, a agricultura moderna, que eu já falei, com bens de capital, produção de máquinas no Rio Grande do Sul, e também a agricultura no Paraná. No Centro-Oeste, a produção de grãos, com a consolidação do terciário no Distrito Federal, vinculada à prestação de serviços pelo Distrito Federal. E no Sudeste, além daquela onda de industrialização que se perpetua, outras ações relevantes dizem respeito à expansão de Minas Gerais e Espírito Santo, em comparação com a relativa estagnação do Rio de Janeiro. O modelo básico para isso tudo é a atuação das agências regionais de desenvolvimento. Sudene no Nordeste, Sudan na Amazônia, Suframa especificamente para a Zona Franca de Manaus e a Sudeco na região Centro-Oeste, além dos bancos, do Banco da Amazônia, base, e o Banco do Nordeste do Brasil, além da entrada de ciência e tecnologia nos anos 80, e esse modelo passa por um desmonte em seguida, principalmente por aqueles fatores de mudança
que passam a não depender tanto delas. No entanto, há um processo de desigualdade muito grande que elas precisam ser retomadas. O Brasil atuou aprofundando a crise integrado ao modelo mais internacionalizado, mas sem ações internas de fortalecimento dessa economia. Ele ficou dependente e ficou sujeito a alterações na internacionalização da economia, mostrando efeitos principalmente do livre comércio com a desestruturação da atividade produtiva, principalmente das indústrias, e a terceirização de São Paulo, que mostra efeitos da globalização já nos anos 90, que nós vamos então entender como é que acontece a crise dos anos 80 e o planejamento regional a partir da substituição do petróleo como matéria-prima estratégica, a crise da dívida no Brasil e a hiperinflação, que marcou os anos 80 e que vai trazer várias demandas e necessidades para os anos 80, para os anos 90 que se seguem. Há uma crise em todas as regiões, em graus diferentes do Brasil, e o avanço da terceirização como uma substituição da atividade econômica industrial de produção agrícola. As perspectivas do planejamento regional para os anos 90 e que vão repercutir principalmente nas alterações políticas com a crise e hiperinflação no início da década, o projeto neoliberal do Collor, seu impeachment, mas a continuidade desse projeto neoliberal por Fernando Henrique Cardoso, tem uma política econômica escrava do curto prazo e não do longo prazo, com possibilidades difíceis para o planejamento se implantar, uma busca da estabilização, que só vai acontecer com o Plano Real, no Fernando Henrique Cardoso, uma política fiscal e monetária orientadas para o controle da recessão programada e a redução de 7,5% do PIB brasileiro, que é muito alto. Há ainda o desmonte do setor público, que alcança ciência e tecnologia, já que os avanços nessas áreas não são incorporados às políticas de desenvolvimento regional, perdem conteúdo nos anos 90 com a abertura ao mercado externo, que é a principal tônica. Os setores estratégicos não são mais priorizados e o Estado brasileiro não é mais produtor e nem planejador. É aí que entra em cena, já no final dos anos 90, os eixos nacionais de desenvolvimento ou eixos de articulação comandados pelo governo federal, nas tentativas a partir dos planos plurianuais de estabelecer eixos de integração que vão, se vocês perceberem aqui no mapa, acompanhar de forma diferenciada aquilo que eram as regiões tradicionais em que as agências, as superintendências funcionavam, e você vai perceber que é formada a partir de polos, principalmente a localização aqui de Belém, a localização de Porto Velho, Goiânia, polos dentro do interior nordestino, e também a dependência da acessibilidade por meio da rede de estradas e rios, e notadamente muito mais densa aqui no centro, no sudeste e no sul, e muito rarefeita na região norte. Mas uma atividade promissora, principalmente pelo eixo da soja ao longo da região centro-oeste ligada à região norte, e um extravasamento por meio da via Cuiabá-Santarém ligando a região centro-oeste diretamente à região norte. A atual abordagem macroeconômica tem uma visão espacial difusa. A questão regional não é abordada em termos da redução de desigualdade, mas numa ótica mitigadora, ou seja, de evitar determinados problemas causados pela desigualdade. A regionalização diferenciada poderia até ser uma estratégia de desenvolvimento, mas ela fica em segundo plano. A autora reafirma a importância de políticas fortes de desenvolvimento e planejamento regional, desde que haja a incorporação à especificidade da espacialidade do Brasil e a sua grande heterogeneidade. A retomada da intervenção do Estado por meio do planejamento requer, primeiro, planos nacionais setoriais, saúde, educação, infraestrutura, como transporte e energia, nos quais se introduza a dimensão regional e se considere o potencial que o país pode ter para tirar de sua heterogeneidade regional. E planos regionais que tratem questões específicas de certos espaços, o que depende principalmente da relação da sociedade brasileira e essa política neoliberal desde os anos 90,
do que restar do Estado planejador e da capacidade que o país tem de participar da economia mundial. O planejamento regional hoje no Brasil, apesar de ter sua importância novamente reconhecida e progressivamente valorizada, não constitui uma atividade estabelecida nas administrações públicas federal, estadual ou em micro-regiões. A fase atual ainda é voltada ao diagnóstico de potenciais ações de caráter regional, já subsidiadas por legislação que respalda a atuação nessa escala. Porém, a atuação ainda está em fase de estudo e proposta, muito mais do que centrada na elaboração de planos mais objetivos, com a execução de ações de gestão compartilhada. Essas medidas, finalmente, possivelmente, demandarão adaptações de estruturas organizacionais e processos de planejamento e gestão, de forma que as escalas governamentais e os setores possam ser orientados para alcançar objetivos em comum.